Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Pessoal, antes da nossa aula começar, recomendo que você tome um cafezinho para poder te animar e te deixar turbinado para a aula. Estou aqui com o café Jussi. É um café feito com processos modernos e qualidade superior. Tá vendo esse selinho aqui? Ele garante um café diferenciado que, além de te dar mais disposição e foco, tem um sabor incrível. Acesse cafejussi.com.br e conheça lá todos os produtos. Combinado? Prepare um bom cafezinho e bora para a aula de hoje. Olá pessoal, olá você aluno que está fazendo a seletiva da OBA e que está acompanhando aí o canal Taldo Carlos, preparando-se adequadamente para as provas. Vamos rapidamente a mais uma aula. Muito bem, na aula de hoje, continuamos falando do módulo 1, Distâncias em Astronomia. Aula de hoje, vamos definir finalmente a paralaxe e o parsec. Importante, recomendo que você tenha aí do lado uma calculadora para poder fazer umas contas meio malucas, que serão extremamente importantes, beleza? Então pegue uma calculadora e vamos à aula. Muito bem, vamos começar entendendo o chamado método da paralaxe. E aí é o seguinte, para fazer isso, vamos recordar algumas coisinhas que são fundamentais. As aulas anteriores, arcos e ângulos e também a trigonometria, lá, o ciclo trigonométrico, serão fundamentais aqui. Então, se você não viu essas aulas, assista para você entender melhor aqui. O método mais comum para se medir grandes distâncias a pontos inacessíveis é a triangulação. E os gregos já faziam isso com grande perfeição. Moçada, quando eu vejo a Lua, quando eu vejo um planeta, quando eu vejo uma estrela, eu não tenho uma fita métrica para levar até lá. Então a triangulação, ela funciona muito bem e é o que nós vamos utilizar aqui. Uma coisa extremamente importante é a semelhança de triângulos. Para você medir, por exemplo, a largura de um rio, você pode construir no lado da margem, por exemplo, um triângulo aí como o CDE, onde você conhece os lados desse triângulo. Você pode medir isso até em passos, por exemplo, se você não tiver uma fita métrica. Evidentemente que a fita métrica seria mais interessante, porque você já tem um metro aí padronizado como um referencial importante. E aí você vai construir um triângulo semelhante a ABC ao triângulo DCE. E aí, claro, o triângulo DCE você conhece todos os lados. E esse triângulo maior ABC, você tem como conhecer o lado BC, que é a chamada linha de base para esse processo que eu vou utilizar. E aí, claro, conhecendo o lado BC desse triângulo maior, eu consigo calcular os lados AB e AC, se necessário. E aí, existe uma coisa extremamente importante, que é o seguinte. Se você se coloca sobre o ponto B e olha para a árvore, você tem uma visão. Se você se coloca sobre o vértice C do triângulo maior e olha para a árvore, a visão é um pouquinho diferente. Isso vai ser fundamental no método que eu vou utilizar e você pode fazer um exercício para dar uma treinada nisso. Pegue o seu dedo indicador, coloque bem na região central do seu rosto e coloque a uma certa distância do seu nariz. Com os dois olhos abertos, você está olhando para o seu dedo. Agora feche um dos olhos, por exemplo, o olho esquerdo, e veja esse objeto e olhe o fundo de alguma coisa. Pode ser o fundo da sua parede, de preferência num campo aberto. Mire uma árvore, por exemplo. E aí você inverte os olhos. Abre o esquerdo, fecha o direito, você vai ver que a posição do dedo, aparentemente, ela mudou. Isso é fundamental nesse método que eu vou chamar aqui, que eu vou desenvolver, que é o método da paralaxe.
E aí um detalhe importante, como eu disse, se você tem os três lados do triângulo menor DCE e tem o lado BC, você consegue calcular os outros lados do triângulo maior fazendo uma relação simples entre esses lados, coisa que já falamos nas aulas anteriores, beleza? Observe que a direção da árvore vista de B é diferente da direção da árvore vista de C. Foi o que eu disse agora há pouco. Isso é um detalhe extremamente importante nesse método. Muito bem, então esse deslocamento aparente na direção do objeto, observado devido à mudança de posição do observador, é o que nós chamamos de paralaxe. Paralaxe significa alteração, é a diferença na posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo, tal como visto por observadores em locais distintos ou por um observador em movimento. Em astronomia, define-se paralaxe P como a metade do deslocamento angular total medido, como está ilustrado na figura que eu vou mostrar agora para vocês. Preste atenção numa coisa. Essa paralaxe P é chamado de deslocamento angular, mas também não se esqueça que ela é um ângulo. Deslocamento angular é um ângulo aí no caso. Vamos supor que você tem um objeto qualquer O, e aí você está olhando esse objeto O a partir de uma linha divisada e você está a uma distância dele, esse objeto. Posso traçar a vertical do lugar e definir aí um ângulo θ1 entre essa linha divisada e a vertical do lugar. Se eu mudar você de posição, você vai ter uma nova visão desse objeto O. Normalmente a gente considera a mesma distância D, traçando aí a vertical e o ângulo θ2. Então, normalmente o θ1 e o θ2 são iguais. E aí você tem essa abertura entre essas duas linhas divisadas, que é 2P. E aí o que eu vou fazer? Traço a linha de base, que eu vou chamar de 2L, e vou dividir esse ângulo 2P em duas partes iguais. E aí eu tiro esse triângulo aqui. Repare. Então, Dzinho é a distância vertical do lugar, Dzão a distância que você se encontra do objeto, e o ângulo P, que é a nossa paralaxe, que é um ângulo divisado que você tem. Bom, se você usar geometria, você vai perceber que P nada mais é do que θ1 mais θ2 dividido por 2, mas isso é pouco importante aqui. E aí vem um detalhe importante. A tangente da paralaxe, do P, é L dividido por Dzinho, distância na vertical. O seno de P é L por Dzão, que é a distância de você até o objeto. Só que tem um problema, que nós vimos na aula anterior. A tangente de P é igual aproximadamente ao seno de P, que é igual ao próprio ângulo P em radianos. Isso para ângulos pequenos. Lembre-se que eu mostrei lá para ângulos de 1 até 5 graus. Nós estamos olhando para objetos com ângulos em segundos de arco, ou seja, esses valores são praticamente iguais. E aí, o P é a paralaxe em radianos, e eu posso escrever uma equação que eu vou usar muito. A distância de você até o objeto nada mais é do que a metade da linha de base, repare, essa frase vai ser fundamental, dividido pelo ângulo da paralaxe em radianos. Essa fórmula vai ser fundamental. Muito bem, então eu vou utilizar agora esses conceitos anteriores para poder fazer medidas de distâncias de objetos astronômicos. E aí tem um problema. Esses objetos, em geral, estão muito distantes da gente, então a gente precisa escolher uma linha de base grande. E aí nós vamos ter dois tipos de paralaxe. Primeiro, a paralaxe geocêntrica, que é útil para medir distâncias da Terra até a Lua e dos planetas mais próximos da gente aí no sistema solar. O que eu uso como linha de base? O diâmetro da Terra. Vamos supor que você tem aí a Terra, a Lua. Uma coisa extremamente importante, moçada, é o seguinte: a Lua ela tem uma trajetória elíptica em torno da Terra, não é perfeitamente circular. Então, o ângulo visual que você tem da Lua em posições distintas ao longo do mês, ele pode mudar devido a essa distância. Nós vamos fazer um cálculo médio aí no caso. Isso pode ser feito, por exemplo, quando a Lua está mais próxima da Terra, que é no perigeu, ou quando está mais afastada da gente, que é no apogeu. Um detalhe importante, os gregos já faziam esse tipo de medida, usando a triangulação, o mesmo método, e funcionou muito bem. Tanto é que nós temos aí uma margem de erro muito pequena comparado com os métodos modernos que a gente tem, como, por exemplo, medidas por radar. Então, esse método ele é eficiente e funciona muito bem.
que nós vamos fazer? Nós vamos observar a Lua de dois pontos distintos da Terra. Por exemplo, eu poderia utilizar aí uma pessoa de um lado e do outro lado, usando tecnologia como a internet, essas pessoas se comunicam quase que instantaneamente. E aí eu tenho a linha de base, que é o diâmetro da Terra. Divido esse triângulo grandão, aí eu tenho o ângulo visual, em duas partes, e ao dividir esse ângulo em duas partes, nós vamos ter a paralaxe. Lembrando da fórmula do slide anterior, que a distância é L, que é metade dessa linha de base, dividido pela paralaxe em radianos. No caso, esse L é o raio da Terra. E, claro, a paralaxe em radianos. Com isso, eu tiro a distância entre a Terra e a Lua. No caso da Lua, sabemos que a paralaxe dela é em torno de 57 minutos de arco. Lembre-se, 1 grau tem 60 minutos de arco, logo 1 minuto de arco tem 1 sobre 60 do grau. O que eu faço? Eu pego 57 minutos de arco, em primeiro lugar, passo para graus, multiplicando por 1 sobre 60, passo para radiano, tasca ali o π, divide por 180, use sua calculadora para fazer todas essas contas, você vai achar a paralaxe de 0,016580 radianos. O raio da Terra é de 6.371 km, sabemos. Divide por essa paralaxe, você vai ter a distância da Terra até a Lua, 384.258 km. Lembrando mais uma vez que essa distância é variável pelo fato da Terra fazer uma trajetória elíptica em torno da Terra. Essa é uma distância média. Beleza? Então essa é a paralaxe geocêntrica. Repare que é um método muito simples de fazer os cálculos. Aqui eu mostro para vocês duas figuras de visão da Lua registrada no dia 25 de abril de 2007. Uma de Porto Alegre e outra de Paris. Reparem no detalhe da figura as posições suavemente distintas. Por exemplo, olhando aí para as estrelas, você percebe essa diferença, quase sutil. E, claro, Hiparcos lá na Grécia Antiga, ele já sabia que a paralaxe da Lua podia variar entre 57 minutos de arco a 1 grau. Claro, devido à trajetória elíptica que a Lua faz em torno da Terra. Beleza? E aí, vamos à segunda paralaxe, que é a paralaxe heliocêntrica, e finalmente definir o que vem a ser o parsec. A paralaxe heliocêntrica ela é útil para medir distância entre estrelas e galáxias próximas da gente. Ela usa o diâmetro da órbita da Terra como linha de base. Atenção, não é o diâmetro da Terra, é a órbita. A órbita da Terra é feita em torno do Sol em um ano. O que eu faço? Está aí a Terra, está aí o Sol, está aí os triângulos que você vai precisar para fazer a construção. Está lá em cima a paralaxe P e a distância da Terra até uma estrela próxima da gente. Repare que a linha de base ela fica uma unidade astronômica, que é a distância da Terra até o Sol. Ou seja, a gente vai comparar a distância da gente até essa estrela em relação à unidade astronômica, que é distância Terra-Sol. Então, feitas as medidas duas vezes, a gente define o parsec. O que vem a ser o parsec? É a distância de um objeto tal que um observador nesse objeto veria o raio da órbita da Terra com um tamanho angular de 1 segundo de arco. Moçada, isso é uma convenção. Então eu estou pegando uma estrela hipotética que esteja com uma paralaxe de 1 segundo de arco. Atenção, estrelas normalmente são visualizadas com ângulos ainda menores que 1 segundo de arco. O que nós estamos fazendo aí é uma hipótese. Quando eu faço isso, paralaxe igual a 1 segundo de arco, no triângulo da esquerda você repara o seguinte: um parsec, que seria a distância da Terra até a nossa estrela, é uma unidade astronômica, que é o lado oposto à paralaxe, pelo ângulo em segundos de arco. Só que tem um problema. Vamos precisar das aulas anteriores, quando eu fiz a relação entre o segundo de arco, o grau e o radiano. Lembra? Está lá nas aulas anteriores, arcos e ângulos. Dê uma olhada lá. Eu vou precisar desses valores que foram desenvolvidos nessa aula. Lembre-se, 1 segundo de arco tem 4,84 vezes 10 a menos 6 radianos. Aquela tabelinha que está lá na aula, arcos e ângulos, que é essa daí. Você tem a relação entre o segundo de arco e o radiano e vice-versa. 1 radiano, 206.265 segundos de arco. E aí, o que eu faço? D é a nossa distância,
que é igual ao raio da órbita da Terra, que é uma unidade astronômica, pela paralaxe em radianos. Raio da órbita é uma unidade astronômica, e aí você substitui. Em radianos, nós temos que 1 segundo de arco é 4,84 vezes 10 a menos 6. Pega 1, divide por 4,84, pega o 10 a menos 6, sobe isso positivo para o lado de cima da fração. 10 a sexta seria 1 milhão multiplicado pelo valor que você fez, dividindo 1 por 4,84. Quando você faz isso, claro, você acha o mesmo valor aí do radiano em segundos de arco. 206.265 unidades astronômicas. Repare isso, muito legal esse cálculo que a gente faz. Muito bem, moçada. Então, veja bem, definido o parsec, nós temos então 3 maneiras de medir distâncias em astronomia. A unidade astronômica, que é a distância da Terra até o Sol. O ano-luz, distância percorrida pela luz em um ano, e agora o parsec. Bom, fazendo regras de 3 simples, você consegue fazer relações entre todos esses valores. Vou fazer para você um quadro resumo, não só dos valores, como também das fórmulas que você pode utilizar para fazer essas transformações. Use a sua calculadora, pegue um pedaço de papel, caneta e faça por você mesmo essas regras de 3 para chegar nessas relações aí. Isso é importante como exercício. Está aí a unidade astronômica em quilômetros, o ano-luz em quilômetros, um ano-luz em unidades astronômicas, regrinha de 3 simples. Agora um parsec, a gente acabou de definir 206.265 unidades astronômicas. Fazendo uma relaçãozinha simples, você chega que um parsec tem 3,26 anos-luz. E as equações de apoio. A distância, sempre o raio da órbita dividido pela paralaxe em radianos. Porém, eu posso usar as regrinhas que eu passei, paralaxe em radianos para segundos de arco e vice-versa, e criar outras equações de apoio, como por exemplo, essas que você está vendo aí. Distâncias em unidade astronômica, uma unidade astronômica dividido pela paralaxe em radiano, ou 206.265 dividido pela paralaxe em segundos de arco. Distância no luz pode ser calculada por 3,26 dividido pela paralaxe em segundos de arco, e uma muito importante que vai ser utilizada nas equações e exercícios da seletiva, que é a distância em parsec, que é 1 sobre a paralaxe em segundos de arco. Guardando isso daí, você faz vários exercícios. Fácil de guardar? Não, mas de alguma maneira você precisa ter isso em mente ou saber fazer as regrinhas de 3 para poder chegar nesses valores, beleza? Muito bem, então agora vamos resolver alguns exercícios sobre o conteúdo apresentado. Primeira questão, a questãozinha da seletiva de 2015. Ele fala o seguinte: uma estrela hipotética A tem paralaxe 7 vezes menor do que outra estrela hipotética B. Assinale a alternativa correta sobre essas estrelas. Moçada, olha só. Se a paralaxe da estrela A ela é 7 vezes menor, quer dizer que o ângulo visual é menor em relação à estrela B. Isso quer dizer que a estrela A está mais distante do que a estrela B. E a letra que você tem isso aí é a letra B, onde ele fala que a estrela B está 7 vezes mais próxima do que a estrela A. Portanto, letra B, belíssima questão. 2. Seletiva também de 2015. Medidas de paralaxe são usadas para medir distâncias de estrelas relativamente próximas ao Sol. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. Para se determinar a paralaxe estelar, precisamos utilizar... Bom, nós temos duas paralaxes, geocêntrica e a paralaxe estelar, que é a heliocêntrica. E na heliocêntrica, que é, no caso aí, a que ele chama de estelar, nós utilizamos o diâmetro da órbita da Terra em torno do Sol. Então, aí, no caso, a melhor resposta seria o semi-eixo maior da órbita da Terra. Resposta letra C. Belíssima questão. Mais uma questão, 3, seletiva de 2019. A paralaxe heliocêntrica é usada para medir a distância das estrelas mais próximas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, podemos medir a posição de uma estrela em relação às estrelas de fundo quando a Terra está de um lado do Sol. E tornamos a fazer a medida 6 meses mais tarde, quando a Terra está do outro lado do Sol. Ou seja, a gente está usando a órbita da Terra como linha de base. A metade do desvio total na posição da estrela corresponde à paralaxe heliocêntrica. Se o ângulo de paralaxe de uma estrela é 0,43 segundos de arco, a que distância ela se encontra de nós aproximadamente?
Observe pelas alternativas que você tem opções em anos-luz e parsecs. Se você voltar naquele quadro resumo que eu fiz para você, e como a paralaxe está em segundos de arco, é sugestivo você já usar aquela última equação, né? A distância em parsecs é 1 sobre a paralaxe em segundos de arco. Se a gente já achar a resposta em parsecs, beleza, senão a gente vai ter que pegar a outra equação para anos-luz. No caso, a distância em parsecs seria 1 dividido por 0,43. Isso dá uma distância em parsecs de 2,33 parsecs. Como nós temos essa opção, resposta letra D, belíssima questão. Mais uma questão, também da seletiva de 2019, 4. A uma distância de 6,6 parsecs, o tamanho angular da órbita da Terra seria de aproximadamente, escolha uma. Moçada, preste bastante atenção. Ele está te dando a distância da estrela até nós em parsecs, e aí ele está pedindo o tamanho aproximadamente da meia órbita da Terra. Não é só a paralaxe lá que divide aquele triângulozinho de 90 graus, seria a abertura total. Como a resposta está em segundos de arco, é sugestivo você utilizar aquela equação distância em parsecs igual a 1 sobre a paralaxe em segundos de arcos. Acha a paralaxe primeiro, 6,6 igual a 1 dividido pela paralaxe. Quando você faz as contas, isso dá aproximadamente 0,15. Então essa seria a paralaxe dessa estrela. E aí, como ele pede o tamanho da visão para a meia órbita, então você dobra esse valor. Dobrando esse valor, você vai ter que 2P é 0,30. Melhor resposta aí, letra A. Belíssima questão. Então vejam vocês que ele muda um pouquinho às vezes o contexto, tentando aí te confundir. Não caia nessa, beleza? Questão número 5, mais uma da seletiva, agora de 2018, ele fala o seguinte: um astrônomo mede a paralaxe de 3 estrelas A, B e C, obtendo os seguintes valores. A estrela A ela é vista com um ângulo visual de 0,04 segundos de arcos, no caso aí a paralaxe, B com 0,10 segundos de arco e C com 0,20 segundos de arco. Em seguida ele faz 3 afirmações, e as afirmações ele fala sobre a proximidade ou não de uma estrela em relação à outra. Então o melhor caminho é você fazer o seguinte, vamos calcular primeiro as distâncias. Como foi dado a paralaxe em segundos de arco, mais uma vez a distância igual a 1 sobre a paralaxe em segundos de arcos é o melhor caminho. Repare que essa equação é uma das que mais cai na seletiva, então não se esqueça disso. Estrela A, ela está a 0,04, então 1 dividido por 0,04, ela está a 25 parsecs da gente. Estrela B, 1 dividido por 0,10, 10 parsecs da gente. E a estrela C, 1 dividido por 0,2, 5 parsecs. E aí, vamos olhar os itens da questão. O primeiro item ele fala o seguinte: a estrela A é a mais próxima? Não, né, moçada? A estrela A é a mais distante, já está errado. 2. A estrela C está ao dobro da distância da Terra que a estrela B. A estrela C ela está a 5 parsecs, a estrela B está a 10 parsecs. Então, quem está ao dobro é a estrela B. Então, não está correto também o item número 2. A estrela B, item número 3, está a 10 parsecs de distância da Terra. A estrela B está aí, 10 parsecs, então está certo. Item número 3. Então, a única afirmativa correta é a 3, resposta letra C. Belíssima questão. Questão número 6, mais uma da seletiva agora de 2017. O ângulo de paralaxe de uma estrela é 0,25 segundos de arco. A que distância ela está de nós? Moçada, repare o seguinte, sempre a mesma equação para esse caso do parsec na seletiva, né? Isso não quer dizer que não possa cair as outras, mas repare, ela cai bastante. E aí, claro, mais uma vez você vai usar a fórmula distância igual a 1 sobre a paralaxe em segundos de arco. 1 dividido por 0,25, isso dá 4 parsecs. 4 parsecs, melhor resposta, letra C. Mais uma vez, belíssima questão. Muito bem, moçada, com isso fechamos mais uma aula sobre distâncias em astronomia, uma aula bem interessante, vimos aí o parsec. Espero que tenha gostado, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.